Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o economista, professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele que é professor vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, especialista em marketing, teoria do crescimento econômico e economia e direito. Ele também é membro da Escola Austríaca, jornalista, professor universitário, palestrante, autor e coautor de vários livros. O professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele faz uma palestra nesta quinta-feira para os profissionais que integram os órgãos que representam a categoria dos economistas aqui em Alagoas, Corecon e Sindicom, não é? O sindicato, tanto quanto o Conselho Regional dos Economistas, e que comemora este mês o seu dia, não é? Então, antecipando a isso, a essas comemorações, vai haver um evento, um café da manhã, nesta quinta-feira lá no Marotel, com a participação do professor, que vai ministrar uma palestra. Ele vai dar uma palestra com o tema O Valor Competitivo da Sustentabilidade nos Negócios. Professor, o senhor, além disso, tudo que eu falei, é economista do Instituto Atlântico, um instituto que estuda soluções para o país, para a conjuntura que se vive. Portanto, eu tenho a honra de recebê-lo aqui no Frente a Frente. E comecemos justamente com o teor da sua palestra. Hoje, o que se coloca como sustentabilidade para os negócios no mundo globalizado, num país em crise como é o nosso, a crise política sempre esteve lado a lado da crise econômica, não é? Isso é um histórico no país e esta crise não foge a esse quadro. Como sobreviver? Como sobreviver a essa situação? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço a você, a emissora, aos telespectadores que estão nos ouvindo agora. E esse tema hoje é um tema muito atual, é um tema muito discutido, principalmente entre os estudiosos da sustentabilidade, mas também é fundamental para os empresários, porque a sobrevivência hoje das empresas passa pela sustentabilidade e a visão bem ampla de sustentabilidade. Não é uma sustentabilidade para ser bonzinho ou ficar amigo das árvores, mas uma sustentabilidade que, se não ficar amigo das árvores, a empresa fecha. É uma sustentabilidade em que vê o tripé fundamental do ambiente, da economia e do social. Então, hoje não se anda mais separado nenhuma dessas três colunas da sustentabilidade. Mas a sustentabilidade passa nesse novo mundo, nesse novo século, em que este ano é o século XXI, está fazendo a sua maioridade. Isso é muito importante porque nós estamos fazendo 18 anos do século XXI e que nós vivemos uma transição do século passado para esse com mudanças muito, muito, muito radicais. A sustentabilidade, então, para viabilizar os negócios, é casada com uma via importantíssima, que é a inovação. Então, a sustentabilidade é fundamental, dentro desse tripé do social, do econômico e do ambiental, e a continuidade desse processo sustentável só se viabiliza com a inovação. Então, este é o grande novo desafio de todos os empreendedores do mundo todo e a necessidade, por conta disso, da globalização. Pois bem, e dentro desse conceito de globalização, não é, para a inovação, para a sustentabilidade, esses conceitos, eles podem ser absorvidos, melhor dizendo, nesses setores da economia, independentemente de o país estar numa condição de desenvolvimento, em desenvolvimento ou desenvolvido, professor? Hoje é uma pergunta muito importante, muito pontual a sua e muito inteligente. Aliás, você como jornalista deixa nós, colegas jornalistas, contentes, porque o jornalista é aquele que sabe fazer pergunta. Né? Nós temos alguns que não conseguem fazer a pergunta que facilite quem está sendo entrevistado poder responder. E é muito pontual a tua pergunta.
o primeiro conceito de globalização é que se tem que tirar a parte ideológica do conceito de globalização. A globalização é uma necessidade importante para a sobrevivência humana. Porque a inovação, o que é inovação? Né? E eu gosto de, nós economistas nos fundamentamos sempre dentro de maneiras da teoria científica e não de ideologias. Então, o que é inovação? A inovação é o conhecimento que se transforma em lucro. Isto é inovação. E para transformar em lucro tem que gerar produtos, ou produtos eficientes, ou muitos produtos com custos menores. Isto é inovação. Por quê? Porque o compromisso das empresas, das unidades de produção, é produzir a maior quantidade possível de bens econômicos para atender às necessidades humanas. E a única maneira de você conseguir acompanhar o aumento populacional para que essas necessidades sejam atendidas, só existe uma forma, através da economia de escala, numa velocidade muito grande. E como você tem que produzir numa economia de escala e numa alta velocidade, só as pessoas do seu país não vão conseguir comprar tudo que você produz. E aí você tem que exportar. Essa exportação para o resto do mundo é uma necessidade de sobrevivência da empresa e impõe, por isso, a globalização. Então, a globalização se deu no mundo porque as empresas precisavam ampliar suas vendas para que elas pudessem ser sustentáveis no seu processo de inovação. E nesse contexto, como fica o lado social, digamos assim? Claro, não vamos discutir do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista da praticidade que a globalização proporciona, mas o funcionário, eu vou dar uma ideia do que a gente pode ver o que é globalização no país desenvolvido e no país em desenvolvimento. Observar, por exemplo, que um caixa de um supermercado, ele deixa de fazer somente o registro para fazer o registro da compra e sacar o produto. Essa globalização que foi colocado já é um exemplo muito, digamos assim, rudimentar no contexto geral, mas a globalização ela não pode abrir espaço para fazer com que o trabalhador ele se sinta com menos tempo para ele e só para a produção, né? Veja só, dentro desse novo século, do século XXI, muitos valores que eram básicos do século XX vão deixar de existir. Algumas funções deixarão de existir também. E numa velocidade muito grande. Cada vez mais, a substituição através da inteligência artificial, através do blockchain, através do Uber, por exemplo, Sim, que é um exemplo desses claro. aplicativos todos, né? Do carro sem motorista, não é? E o carro sem motorista traz bons problemas para a humanidade. Primeiro, que imagina quantas pessoas hoje morrem de acidente de carro, né? O carro sem motorista não vai ter mais acidente, não vão morrer essas pessoas. Ou seja, mais bens econômicos precisam, mais globalização precisa. Mais inovação é necessário. Então, nessa nova era, certamente alguns valores que nós considerávamos no passado deixarão de existir. Novos conceitos econômicos haverão de surgir e hoje estão surgindo devagarinho, você está vendo nascer, e que eu tenho muito simpatia pelas moedas digitais. Porque exatamente. eu sempre, como economista, sempre achei muito ruim os governos fazerem as suas moedas. Porque o governo é um gestor de despesa. Como ele é um gestor de despesa e ele pode ser um emissor de moeda? Porque quando era o padrão ouro, antes, até a Segunda Guerra Mundial, tá bom. Cada governo fazia a moeda de acordo com o estoque de ouro. Hoje não tem mais isso. Cada governo faz a quantidade de moeda que quer. E quando ele faz mais moeda do que deve, ele está gerando inflação. É o governo que faz a inflação. E o que é inflação? É um tipo de imposto. É um produto que você trabalhava 1 hora para comprar, agora você vai ter que trabalhar 2 horas para comprar o mesmo produto. Aquela outra hora a mais é um imposto que você está pagando por conta da inflação gerada pelo governo que emitiu moeda.
Então, nessa nova era, muitos valores vão mudar. Estuda-se, inclusive, em que se tenha que mudar a relação da renda-trabalho. Se tem se pensado, inclusive, de dar um salário para o robô e esse salário é transferido para o homem que o robô ficou no lugar. Já que estamos falando... No Vale do Silício, que está muito adiantado em todos os aspectos, estão muito preocupados com como fazer uma nova maneira de distribuir renda. Porque tem que procurar uma visão justa. Que não penalize a população, não é? Mas se penalizar a população, quebra o sistema, porque a sustentabilidade cada vez maior das empresas é gerar renda para a população, porque se a população sem renda não compra o produto, fecha a empresa. Mas parece que no Brasil esse entendimento ainda faz de setores econômicos que são, digamos assim, tem uma hegemonia na economia, não perceberem isso. Verdade. Não é? Você tem toda a razão. Mais uma vez, é muito pontual a sua observação e a sua pergunta. Infelizmente, no Brasil, a nossa política econômica é do século XIX. O Brasil sempre adotou o modelo getulista, que nós achamos bonito e deve ter sido na época dele, mas desde aquela época até hoje, o mesmo modelo foi adotado no Brasil. Passando por Getúlio, passando pela época militar do Brasil, que também adotou o modelo getulista. Todo o modelo, inclusive o próprio modelo do PT, foi o modelo getulista. O que é o modelo getulista? No meu tempo chamava isso de fascismo. Agora ninguém entende o que é fascismo, mas o que é o modelo getulista? É um modelo que o Estado é o pai de todos os pobres e rouba dos pobres para sustentar e ser bonzinho. Essa é a realidade da economia brasileira. Então, é a exploração da maioria para ser um Estado bonzinho, para distribuir migalhas em vez de ensinar a população a pescar. Como poderia ter sido diferente, no seu entendimento, a nossa relação com o trabalho e com o desenvolvimento do país de uma forma, digamos assim, mais justa? Seria de uma maneira em que nós fomos condicionados a enxergar que seria o errado e que seria o certo, porque o certo não deu certo, não é? O certo seria o Estado não fazer nada, deixar a atividade privada fazer. No Brasil, só. Porque o que caberia ao Estado, então? Nada. Quanto menos Estado, melhor, menos corrupção e mais desenvolvimento econômico. Todos os países desenvolvidos têm pouco Estado. O Brasil só teve Estado, é por isso que nós estamos montando... Mas os países desenvolvidos ainda têm Estado em alguns setores estratégicos, como estratégicos e, digamos, basilares, como educação, saúde, não é? Não, segurança. Esse conceito, que é do século XVIII, XIX e XX no Brasil, é que levou, e a maioria dos países, do excesso desses exemplos que você deu. Claro que o Estado tem que existir, mas ele tem que existir como o gestor do processo. Ele não tem que entrar na área produtiva. Eu sou a favor de um Estado forte, mas mínimo. O Estado forte... gestor, ele tem que controlar os abusos de poder econômico. Um Estado que tem que controlar o equilíbrio do que mais ganha com menos ganha da distribuição de renda. Mas não um Estado produtor. Professor, nos processos mais recentes de privatização no país, a gente observou que as denúncias correm aí, nos mostram através das mídias sociais, do jornalismo, propriamente dito, sobre multinacionais que não cumpriram a sua tarefa de investimento. Tem setores de ferrovias aqui que foram privatizadas e não se conseguiu avançar. Pelo contrário, abandonaram um vetor que é importantíssimo, que nos países desenvolvidos, claro, o Brasil lá atrás tomou a decisão errada de não investir em ferrovias, e sim em rodovias, quase 100% em rodovias, mas hoje, se ter a privatização de alguns setores, né, em alguns estados, e ser
colocado no abandono, isso não gera um certo descrédito também e não se consegue fazer nada contra essas empresas? Você mais uma vez pontuou bem. Só que a gente tem que entender como que foram feitas essas privatizações, de que maneira foram feitas. E até que ponto o Estado privatizou e não engessou o processo de privatização. E esse problema, essa é a nossa cultura. Tanto é que, como a gente não sabe o que é capitalismo, o Brasil nunca viveu o capitalismo de Getúlio Vargas até hoje, a gente não consegue fazer essas diferenças. Então, a gente sempre raciocina com o Estado sendo o patrão, o Estado definindo tudo, o Estado privatizando do jeito que ele acha que tem que privatizar e não como o mercado internacional privatizaria. Porque nós somos mais sabidos que o capital privado e então nós podemos roubar mais. O Estado, ele quando, no caso do Brasil, e aí de forma injusta, falam que o Fernando Henrique privatizou tudo. Ele só trocou de público, do capital público federal, do Estado, para o capital público dos fundos de pensões, que é dinheiro público também. Né? A maioria dos fundos de pensões é dos empregados, das postales da vida, mas o dinheiro do governo que completava esse dinheiro. Então, a privatização no Brasil, no primeiro momento, se deu para os fundos brasileiros, porque o capital internacional de alto risco não vem para o Brasil. Pois é. Ele vem eles o que estão capital mirando. O capital internacional não vem porque não tem segurança. A segurança jurídica. Eles preferem ir para a Índia. Por que eles vão para a Índia? Porque a Índia tem uma segurança jurídica do modelo inglês. Por que eles vão para a China? Eles não vão. No capital inteligente não vai. Vai o capital fabril, porque lá tem mão de obra escrava. O dinheiro que eles vêm para o Brasil é com o dinheiro do Brasil. As multinacionais que vêm aqui não trazem o dinheiro dela. Pega o dinheiro nosso, do BNDES, do povo e tal. Por quê? Porque eles não, se amanhã alguém quiser tomar essa chave, como na Argentina tomou, como na Venezuela tomou, a multinacional falou, está aqui a chave da fábrica. Pois certo? Então, desculpa, nós estamos avançando. Mas então, esse capital e essa privatização que nós fizemos, até essa foi estadista. Pois é, a gente vai chamar o nosso primeiro intervalo, mas antes disso, só vou colocar aqui que nessa questão de privatização, né, o setor empresarial em geral no Brasil defende o Estado mínimo, mas os empresários no Brasil quase que dependem do Estado para sobreviverem. Isso é que a gente observa. Você tem razão. Sabe? E é um paradoxo, porque se tiver Estado mínimo, mas não sobrevive sem o Estado. Exato, porque ele nunca viveu sem o Estado. Se tiver Estado mínimo, fecha todos os empresários brasileiros. Tem que fazer uma desmama mais lenta, como diria o criador de Bezerro. Não dá para você tirar de uma vez o Estado, porque quebra tudo. Pois é. Porque eles nunca foram independentes. Exatamente. Bom, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, economista do Instituto Atlântico, que
que estuda soluções, né, para o Brasil, membro da Escola Austríaca, e vai participar como palestrante de um café da manhã no Marcel Marotel, nesta quinta-feira, a partir das 7h40, onde ele vai discorrer sobre o tema o valor competitivo da sustentabilidade nos negócios. É o tema na nossa entrevista, que vai tendo desdobramentos, né? Porque negócios têm a ver com conjuntura econômica, e como o senhor pode definir hoje as saídas que podemos aventar, digamos assim, para a crise que vive o país, porque a taxa de desemprego só tem aumentado, as perspectivas no ano eleitoral parece que ganham mais força, no sentido da dificuldade de não saber o que é que vai acontecer no pós-eleição. Enfim, todo mundo deixa de dar uma parada para ver como fica esse cenário para ou investir ou deixar de investir no Brasil. Qual é a sua opinião? Hoje, o Brasil passa por um momento em que ele vai ter que decidir o seu futuro. Que futuro que nós queremos? Quem nós queremos incluir no futuro do Brasil? Essas escolhas que nós teremos, evidentemente, com as eleições que se aproximam, o povo brasileiro começar a observar quais são as propostas dos próximos governos. Me assusta muito como economista, porque até agora eu não consegui ler nenhuma proposta. Não existe nenhum candidato a presidente do Brasil que fez uma proposta de soluções como essa que você está me perguntando, que nós, lá no Instituto Atlântico, vários economistas procuramos e temos soluções, né? Eu gostaria de dizer para você que, com toda essa visão pessimista, nós do Instituto Atlântico temos certeza e acreditamos que podemos incluir todos os brasileiros e podemos crescer mais que a China. Porque nós acreditamos que o povo brasileiro, nós acreditamos na capacidade de trabalho do povo brasileiro. Nós somos um país rico, só que a alocação das nossas riquezas que estão mal feitas, se você conseguir colocá-las no lugar certo, fazer a tributação honesta e correta, fazer o trabalho dentro dos conceitos da teoria econômica moderna, o Brasil pode e volta a crescer 8% ao ano. Já esteve na quinta economia do mundo e hoje está em... Nós estamos perdendo o Paraguai. Pois é. Né? Então, mas o Brasil ele tem jeito, ele tem potencial. Com todas as economias equivocadas, as políticas econômicas equivocadas que nós tivemos nesses últimos 20 anos, e é só você ter certeza que foram equivocadas se você analisar o aumento da dívida interna brasileira. E aí eu queria pedir para você um minuto para poder explicar para o telespectador por que o país cria dívida interna. Porque aí você consegue entender os governos que passaram. Então, é importante que a gente saiba, primeira coisa, que governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo paga as coisas é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro através dos impostos, dos tributos, que nós damos para o governo e com esse dinheiro ele paga as suas despesas. Mas o que acontece no mundo real? É que o governo sempre gasta mais do que ele recebe dos tributos, dos impostos e das taxas. Imaginem que as despesas do Brasil foram 10 e ele só conseguiu receber do povo de imposto 6. Ele tem que pagar os outros 4. Como que o governo paga esses 4 que faltam? Ele tem mais 2 maneiras de pagar. Aumentando a alíquota, né? Uma delas é fazendo como qualquer um que fica devendo. Ele empresta dinheiro. Quando ele empresta dinheiro para poder pagar as despesas, ele aumenta a dívida interna. E ele paga juros dessa dívida, como nós pagamos. Né? E toda vez que ele gasta mais, ele vai pegar o dinheiro emprestado, esse dinheiro para ele poder pagar essa despesa a mais do que ele gastou, e sempre ele gasta mais do que ele recebe de imposto, mesmo esse imposto sendo 50% da média do trabalhador. Todo mundo trabalha 12 meses por ano, 6 é para pagar tributos, todos os brasileiros, e mesmo assim ele precisa emprestar dinheiro para pagar o resto da conta. E além do mais, quando
o empréstimo não dá conta de pagar, vamos imaginar que dos 10, 6 tributos, 2 empréstimos. Vai faltar 2. O que ele faz? Ele emite dinheiro. E quando ele faz mais dinheiro do que mercadoria, ele gera inflação, que é um tipo de imposto indireto. Um imposto mais injusto, porque todo mundo paga igual. Então, esses 20 anos, o governo fez uma dívida interna, nesses 20 anos, tão alta, que hoje, de todos os impostos que nós pagamos para o governo, de todos os impostos que nós pagamos, a metade é para pagar só esses juros. E mais 25% desses impostos que o governo recebe é para pagar a Previdência. O resto vai para a saúde, segurança, educação e para todo o resto que não chega. Com relação então, à Previdência, isso é um número. A Previdência é isso. Mas já foi não foi nada. Feito Não foi nada e não vai ser e vai quebrar o Brasil. Por quê? Porque você pega a dívida interna, os juros da dívida e o pagamento do que vence, mais a Previdência, dá 70%, dá 20%. E como o Instituto Atlântico resolve a proposta da Previdência? Não é acabando com a Previdência, não é falando assim, a partir de agora você não vai ter mais a Previdência, porque o que foi contratado tem que ser cumprido. O que o Instituto Atlântico imagina é criar um produto melhor do que a Previdência. Por exemplo. Porque você tem a certeza, você ou ninguém investiria na Previdência de tão mau negócio que é a Previdência. Como que funciona hoje a Previdência? Foi a falha na gestão. Não, pior, foi a falha na concepção. Como que funciona hoje a Previdência? Você trabalha, uma parte do seu salário vai para um dinheiro e a empresa paga outra parte, que vai para um buraco negro, que quando você se aposentar, esse dinheiro vai voltar para você, se Deus ajudar. Né? Muitos estados já não estão voltando. E vai para um buraco negro. E rende um valor que é ridículo. É um juro que não paga nem a desvalorização do próprio dinheiro. É o juro que paga o teu dinheiro do fundo de garantia é brincadeira. E você não sabe onde está. Qual é a proposta nossa? Respeitar os aposentados e todas as normas que foram feitas até hoje. Os novos vão ter uma nova opção. Nova opção. Ele pode ir para o velho, se ele quiser, ou ele vai para o novo. Um produto bom. Como vai ser esse produto? Você vai ter um banco, você vai ter uma conta no banco, e aquele dinheiro que ia para a aposentadoria, para o buraco negro, vai ficar no teu nome, na tua conta, e você vai escolher uma ação de uma empresa brasileira. Banco do Brasil, Petrobras. E a parte da empresa também vai para a tua conta, que vai juntar com o teu dinheiro para você comprar ações de uma empresa brasileira. Você imagina, e já tem estudos, que se o brasileiro conseguir todo mês pôr um pequeno dinheiro em ações, em 10 anos ele está muito poderoso. Você imagina todos os aposentados daqui a 10 ou 20 anos, como eles estariam ricos em ações e vivendo das ações, porque a ação, todo ano, ela rende dividendos. Que enquanto você não pode tirar por 5 ou 20 anos... Esse rendimento é atrativo, professor? Claro, é o lucro das empresas. Você está incorporando os brasileiros no lucro das empresas. Isso representa ser dona de ação. Os brasileiros vão ser sócios das empresas. Porque hoje falam que eu sou dono da Petrobras, eu não tenho nenhuma ação da Petrobras, eu não sou dono. Agora, a hora que eu tiver ações da Petrobras, eu vou participar do lucro da Petrobras. Então, esse projeto nosso, todos os brasileiros vão participar do lucro das empresas, inclusive dos bancos que você falou agora. Eu vou aposentar, eu quero comprar ações do Bradesco, do Banco do Brasil, seriam empresas públicas, da Caixa Econômica. E aí, imagina quanto dinheiro para as empresas brasileiras, elas iriam crescer, iam precisar de mais empregados, iam desenvolver mais, iam aumentar seus lucros e os aposentados iam decidir o tempo que ele quer se aposentar. Porque daqui a 20 anos ele fala, o dinheiro que eu tenho, o lucro das minhas ações já paga a minha aposentadoria, eu quero parar de trabalhar. Não, eu quero continuar trabalhando. E cada um, depois de um certo tempo, pode definir o seu tempo de trabalho.
Mas será possível tornar essa proposta realidade? Claro. Na medida em que a reforma trabalhista inviabilizou muito, porque tem uma modalidade diferenciada de contratação que pode inviabilizar, inclusive. Não, mas não, a fundo de garantia não mexeram, a aposentadoria não mexeram. A única, e continua da maneira antiga, indo para um buraco negro que você não sabe aonde que vai esse dinheiro e quanto que eles pagam. Então, iria para a conta das pessoas. Você todo mês ia ver o valor da sua aposentadoria que estava no teu nome e na tua conta. Tá bom, você não vai poder mexer por 10 anos, por 20 anos. E daí fica por tua conta, você vai poder movimentar a hora que você quiser. Você fala, não, vou me aposentar. Não vou mais, eu quero voltar a comprar ações. Você passa a fazer o brasileiro aprender a aplicar em ações. Daqui a pouco ele percebe que é tão bom que ele estava no sistema antigo de aposentadoria e fala, eu quero o meu dinheiro e transferir para esse novo. Você é mais jovem do que eu, mas o Brasil teve um período em que nós tivemos a opção de ter fundo de garantia, que era um produto melhor do que o produto antigo de aposentadoria. E muitas pessoas foram para o fundo de garantia porque era muito melhor. E o que a gente quer propor para a Previdência é uma Previdência boa, transparente, que traga riqueza para o povo brasileiro, que se empodere o povo brasileiro, porque ele passa a participar do lucro das empresas. Em relação ao imposto de renda, o senhor deu um toque na questão do imposto de renda e a gente sabe que o leão a cada ano morde, a mordida é bem mais forte que a do ano base anterior. No Instituto Atlântico nós fizemos um estudo e que é plenamente viável todo mundo que ganha até R$5.000 por mês não pagar imposto. Ele ganha 6. Então ele vai pagar imposto a partir do 1.000 a mais. Mas até 5.000 ninguém paga, nenhum brasileiro paga por mês. Que é mais do que justo. Que se o governo já fizesse esse ajuste, que ele não faz nunca, já daria isso. Por que será que o governo não faz um ajuste dessa natureza? Porque é uma forma dele aumentar a arrecadação. O governo cada vez mais tem que aumentar a arrecadação para ajudar a empresa tal, para arrumar emprego tal, enfim, para gastar o dinheiro mais do que ele arrecada, né? E aí ele vai aumentar a dívida interna. Se você pegar os governos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e agora do Temer, a dívida interna nossa aumentou que o tataraneto nosso é que vai começar a pagar essa dívida. É um absurdo. Eu estou te falando, hoje, dos impostos altíssimos que todos nós pagamos para o governo, a metade do valor desses impostos é para pagar juros só da dívida interna do governo. Você vê que absurdo que fizeram. O que se fez nesse país, e uma coisa que é interessante, porque é difícil transmitir para os brasileiros, para as brasileiras, que quando eu estou vivendo uma vida ruim agora, a primeira reação do brasileiro é perguntar o nome do presidente do momento e pôr a culpa nele. Mas a economia funciona diferente. Eu gosto de dar para os meus alunos o exemplo do arroz. Vamos imaginar que nós precisamos de arroz. Eu tenho que plantar arroz hoje e esperar o arroz 6 meses para poder colher. Eu não vou ter o arroz hoje. Então, o presidente que plantou o arroz hoje, ele vai ter que deixar de tirar o arroz seu que você ia comer para plantar, ele vai ser o ruim, e vai ser o bom aquele que vai colher o arroz. E isso não é justo, né? Então, quando você tem um presidente muito bonzinho, desconfia porque a conta vai chegar lá na frente, como está chegando hoje para o Brasil. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui.
Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o economista Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e está em Maceió para dar uma palestra nesta quinta-feira durante um café da manhã no Maceió Marotel, alusivo, digamos assim, às comemorações pela passagem do Dia do Economista, que é dia 13 de agosto. Pois é, antecipando essas comemorações, né, ele dará uma palestra cujo tema é o valor competitivo da sustentabilidade nos negócios. E o nosso assunto ganhou uma dimensão mais ampla, porque economia, negócios, política, enfim, tudo está interligado. Eu pergunto, professor, qual foi a sua avaliação quando da aprovação da reforma trabalhista no Brasil? Tudo no Brasil faz-se pela metade e não se contempla ninguém. Nós temos que fazer mudanças estruturais e com estudo, com fundamento científico. É uma pena. Não dá para a pessoa ficar meio doente, né? Ou ela é doente ou não é doente. No Brasil a gente fica tudo no meio e acaba as coisas não ficando completas e não ficando boas. Mas uma coisa que eu gostaria, depois da gente ver tanto pessimismo e que o Instituto Atlântico acredita em muito no Brasil e que eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para os nordestinos, né? Hoje eu falava com o doutor Marcos Carleiros, que é o presidente do Conselho de Economia e do sindicato aqui de Alagoas, e nós tomávamos juntos o café da manhã e eu dizia para ele que estava passando da hora do Nordeste se unir e criar um modelo da União Europeia, criando o mercado comum do Nordeste, ou a União do Nordeste. E que o Nordeste, na minha leitura como economista, é a região que vai levar o Brasil para o primeiro mundo. Sai do Nordeste, eu tenho a convicção que vai sair, o Brasil vai para o primeiro mundo, passando pelo Nordeste. Por quê, professor? O que lhe dá essa certeza? A certeza é, a hora que o nordestino, e eu falo do nordestino com certo orgulho, porque eu tenho um avô que é baiano, que é nordestino, portanto, e tenho um filho, meu filho mais velho, que é médico e que mora aqui em Maceió. Então eu sou um pai que emprestei meu filho para morar no Nordeste, porque eu tenho a convicção de que se o Nordeste, os empresários nordestinos, o povo nordestino, parar de olhar para o sul do país, parar de olhar para São Paulo e olhar para o norte do globo, olhar para os Estados Unidos, certamente essa região vai ser a locomotiva motora para levar o Brasil para o primeiro mundo. Mas essa pactuação, ela já podia ter existido há muito tempo, através até dos governadores do Nordeste, né? Eu digo do ponto de vista institucional, porque é através de incentivos, de projetos de lei que o governo manda às assembleias, que podem viabilizar um desenvolvimento mais harmônico na região. Porque da forma como o Brasil está, tendo o eixo sul e sudeste, com todas as condições, e o restante do país se equilibrando, jamais a gente vai poder garantir essa condição maior para o país, né? Eu gostaria muito que você pudesse participar amanhã da palestra, porque lá nós teríamos tempo, evidente que o tempo de televisão, mesmo sendo um bom tempo, não daria para a gente detalhar da maneira em que eu vejo. Mas eu gostaria de passar para você um exemplo de um menino alagoano de 17 anos, que é um grande inovador e um grande empresário, que nasceu aqui de Alagoas, Temos que é filho alagoanos. E que ele foi aprender e implantar nos Estados Unidos.
Vocês estão mais perto do melhor mercado do mundo, do maior PIB do mundo. Vocês estão muito mais próximos do segundo maior PIB do mundo, que é a União Europeia. Se o Nordeste parar de olhar para o Sul, parar de olhar para o Centro e passar a olhar para o Norte, tendo a percepção de globalização, porque certamente, e cada vez mais, as fronteiras deixarão de ser geopolíticas, elas serão geomentais. Os negócios serão geoglobais. E a logística do Nordeste ainda favorece mais ainda. E você vê essa geração. E tudo de bom que vem para o Brasil, inovação, não sai do Brasil, porque, infelizmente, a inovação é filha do conhecimento. Como o estoque de conhecimento do Brasil é baixo, quando você manda seus filhos para a Europa ou para os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, eles trazem de lá coisas de inovação, enriquecendo o Brasil. Outro exemplo, além desse menino alagoano, é o exemplo de um menino que foi fazer o MBA nos Estados Unidos, e ele teve a oportunidade de participar de uma palestra do inventor do Uber. E aí o inventor do Uber disse que ia levar o Uber para 3 países. Só que o Brasil não estava contemplado. Ele falou, opa, e por que não o Brasil? Ele falou, apresenta um modelo de negócio para viabilizar o Brasil. Ele apresentou, estava fazendo coisa, foi contemplado, e hoje, no mundo todo, depois dos Estados Unidos, o segundo maior negócio do Uber é o Brasil. É o Brasil. Então, essa visão de olhar para o norte do nordestino e unir como fosse uma união do Nordeste, vocês todos juntos são muito maiores, são o dobro do tamanho de São Paulo. Professor, nesse aspecto, a formação acadêmica, ela, em qualquer país do mundo, tem que ter um apoio. Que seja do Estado, como também das parcerias privadas. Né? Estado esquece, está quebrado, não existe, não vai ter. As parcerias privadas no Brasil, com o risco que tem, não vai ter. Mas hoje tem a internet. Hoje o teu filho, o meu filho, o meu neto, pode estudar em Harvard, não saindo de casa. Você pode, como as famílias tradicionais antigas do Nordeste, quando o Nordeste era uma liderança desse país, mandavam seus filhos, não é do seu tempo, claro, estudar na Europa. Porque de lá traziam. Nós não podemos, nós temos que pedir para que eles vão lá e que voltem, como os indianos fazem isso. A Índia... Para reinvestir. Para voltar as cabeças. O que está acontecendo... A África, a Índia, vários países mandam... Você vai para os Estados Unidos, as melhores academias, tem gente do mundo todo. E por que não nós não mandarmos nossos filhos para lá? Né? E depois atraí-los para cá, dando segurança jurídica. Pois é, essa questão da segurança jurídica é algo que precisa urgentemente ser consertado no país. Né? O STF está dando um péssimo exemplo. Meu Deus, eles que deveriam ser os guardiões da lei, eles são os fazedores de lei, eles não têm voto nem da esposa, nem do marido, e estão fazendo leis. Né? Imagina um investidor lá fora, porque nós temos um problema. Como nós não temos poupança interna, nós temos que atrair a poupança internacional. A poupança internacional só vai para países que têm segurança jurídica. Logo, nós estamos perdendo para o Paraguai. Também. Hoje, para cada 10 empresários no Paraguai, 7 são brasileiros. A energia do Paraguai é 20% da energia aqui. Tem muitos nordestinos hoje empresários no Paraguai. Principalmente o pessoal que trabalhava com informática, com computação, com moeda digital, foram para lá, porque a energia lá é muito mais barata. Pois é, e a gente tem a condição de fazer a energia a alternativa, a energia solar, eólica, e nada disso é observado. E olha o grave, a energia do Paraguai, que custa 20% do Brasil, é produzida no Brasil. Incrível. Professor, infelizmente, temos que encerrar o programa. Eu aqui agradeço imensamente a sua participação e até uma próxima oportunidade. Sucesso na palestra desta quinta-feira lá no Marcel Marotel. Muito obrigado a você e aos seus telespectadores. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.